Ok, o axioma 6, então, ele é o axioma da colocação da régua, que diz o seguinte, que eu posso pegar um ponto e fixar ele como sendo correspondente a 0. E aí, todos os outros, né, eu sigo a correspondência. Tá? Então, basicamente isso. Eu posso colocar a régua a partir de um certo ponto. Essa que é a ideia do axioma 6. Tá? Então, dados... Tá? Então, dados 2 pontos... Tá? Os pontos P e Q... em uma mesma reta, tá? Tem que supor eles numa mesma reta, pode ser escolhido um sistema de coordenadas de modo que a coordenada de P seja 0 e a coordenada de Q seja positiva. Tá? Bom, a gente ainda não começou a ver posições, né, que são os axiomas de ordem, que diz se um ponto está entre outro e tudo mais. As posições a gente não começou a ver ainda. Mas aqui o que ele fala? É o seguinte, se eu tenho uma reta, não importa, eu tenho aqui um ponto P, não importa se o Q está desse lado ou desse lado, tá? Se o Q estiver desse lado, beleza. Aqui é 0, sei lá, aqui é 2, né? Tem aqui o ponto de 1 e assim por diante. Tá? Eu posso colocar a régua do 0 para frente aqui, e aí essa é a coordenada positiva. Bom, mas o que acontece se em vez de um ponto Q tiver aqui à direita, eu tiver um ponto Q à esquerda? E aí? Bom, aqui vai ser, aí a gente pode pensar, não, aqui então vai ser negativa. Não, o que o axioma fala é que eu posso colocar um sistema de coordenadas. Então eu posso colocar aqui 0, aqui 1, aqui 2, por exemplo, 1, e colocar para cá os negativos. Menos 1. Tá? Então é isso que diz. Tá? Então não importa o lado que ele está. O Q em relação a P. Tá? Que a gente vai ver ainda essa questão de ordem. Os axiomas de ordem. Mas por enquanto o que a gente tem então do axioma de colocação da régua é que eu posso colocar o 0 no ponto P e o Q considerar como positivo. Não tem problema. Tá? Então aí aqui aumenta para cá e nesse caso aumenta para cá. Valores positivos. Beleza? Então é isso que diz esse axioma 6. Muito bem. Bom, agora então vamos poder começar a introduzir a questão de estar entre, né? Então a ideia de ordem, né? Que são os axiomas de ordem. Antes de falar dos axiomas de ordem, a gente vai então definir o que é essa ideia de estar entre, né? O que significa estar entre, né? Na ideia nossa a gente já sabe como que é, mas formalmente usando só o que a gente tem até agora, a gente não consegue dizer o que significa estar entre, tá? Então vamos lá. Então sejam A, B e C 3 pontos colineares. Tá? Então peguei 3 pontos colineares distintos. Tá? Aí está falando distintos 2 a 2. Quer dizer que eu pego qualquer 2 lá são diferentes. Então basicamente são os 3 são distintos. Aí o que acontece então? Se eu pegar, fazer AB, né, o tamanho, né, da distância de A até B,
e somar a distância de B até C, e isso for igual à distância de A até C, então é como se eu tivesse, né, pensando aqui na continuidade da reta, se eu tenho aqui o ponto A, tenho aqui um ponto B, se a distância de A até B mais a distância de B até C dá a distância de A até C, como aqui na figura, né, você tem esse tamanhozinho aqui, mais esse tamanho aqui, dá todo esse tamanho. Então, se isso aqui acontece, então o B está entre A e C. Né? Porque se ele não tivesse, vejam só, se o B tivesse aqui, ó, se eu tivesse B, A e C. Então, se eu somasse o tamanho de B até A, né, de A até B, e de B até C, veja, daria mais. Está dando dobrado, está dando mais. E a mesma coisa se o B estiver desse lado. Vai dar mais. Tá? Então, se isso aqui acontece, então, dizemos que B está entre A e C. Tá? E qual que é a notação? Então a notação é A, B, C. Tá? Ou, aqui no caso não importa a ordem, né? Se eu tenho A primeiro ou B ou C primeiro, não tenho essa restrição. Então eu poderia ter C, B, A. Isso quer dizer a mesma coisa. Tá? Essas duas coisas quer dizer a mesma coisa. Que o B tem entre A e C. Tá? E a definição, quando eu digo que o B está entre, significa exatamente isso. Tá? Então, estar entre é a definição que a gente faz aí em seguida. Tá? Muito bem. O que mais? Bom, agora a gente pode pensar em questão dos números. Por quê? Nos números a gente já tem uma relação de ordem, certo? Então, dados 3 números, eu sei quem é o menor, quem é o maior e assim por diante. Então, a gente pode trazer isso para cá, né? Então, se eu tenho 3 números reais, tá? Aqui só uma observação aí. Se eu tenho 3 números reais, então x, y e z números reais, o que vai acontecer? Eu posso ter, então, x menor que y menor que z. Se isso aqui acontece, a gente fala que y está entre x e z. Ou então pode acontecer z, y e x. Aqui a gente também fala que o y está entre x e z. Tá? Então, para ambas essas situações, a gente usa a mesma notação. X, y e z. Significa que o y está entre x e z. Tá? Mas aí eu não sei qual que é maior, qual é menor. Se é o x ou se é o z. Beleza? Então aqui só uma observação, porque a gente vai usar essa correspondência aqui com os números, essa correspondência estabelecida pelo axioma 5, né, que é o axioma da régua. Tá? E aí a gente tem o seguinte teorema, o seguinte resultado. Então, ó, teorema. Então, dados uma reta então uma reta R e 3 pontos A, B e C em R, né? Então são 3 pontos que estão na reta R, então são 3 pontos colineares, tá? Com coordenadas x, y e z, respectivamente. Tá? Então, pessoal, quando aparece aí no meio do texto a palavra resp, significa que eu quero dizer que são respectivamente. Né? Então, a coordenada do A é x, a coordenada do B é y, a coordenada do C é z. Então, se o y estiver entre x e z, né, que é isso que significa aqui. Então,
o B também tem que estar entre A e C. Né? No caso, isso ou isso aqui, né? Que é a mesma coisa. Certo? Bom, parece bem óbvio, né, pessoal, esse teorema, mas a gente precisa demonstrar, né, que essa correspondência, ela te dá até a ordem, né, te estabelece a ordem. Tá? Então vamos lá. Como que eu posso fazer a demonstração? Bom, eu preciso então, eu tenho que o x, o y e z, eu tenho essa posição que o y está entre x e z. Então como? Eu vou usar a minha hipótese. Então essa é a minha hipótese, essa é a minha tese. Tá? Vou usar a minha hipótese. Então como o y está entre x e z, isso aqui vai implicar então que o x é menor que o y, que é menor que z, ou o z é menor que y, que é menor que x. Tá? Uma dessas duas situações. Então vamos mostrar para ambas situações. Preciso verificar em todos os casos. Tá? Então primeiro, se o x for menor que y, que é menor que z, o que vai acontecer aqui? O que eu posso tirar? Então vejam só, se isso aí acontece, o que vai acontecer então? Bom, eu quero provar isso aqui, não é? Provar isso aqui, eu quero provar isso. Eu quero verificar se isso aqui acontece. Então eu tenho que usar essa soma. Então quanto que é AB mais BC? Vamos ver quanto que dá isso. Bom, o AB é a distância de A a B. Quando tem sistema de coordenadas, a gente viu que é o módulo da diferença entre as coordenadas. Então vamos lá, módulo, coordenada de A, x, coordenada de B, y. Tá? Beleza. Mais, aqui, B e C, coordenada de B, y, coordenada de C, z. Ok? Muito bem. E agora, vamos lá. Veja, x menos y. O y é maior que x. Né? Então, o x aqui, isso aqui dentro do módulo está negativo. Porque o y é maior, então o negativo está sendo maior aqui. Tá? Então, quando eu tiro o módulo, eu vou obter y menos x. Porque agora o y é maior, então isso aqui é positivo. Tá? Como esse cara aqui é negativo, é só pôr menos, mas é menos e menos, fica mais aqui e menos aqui. Ou mais aqui e menos aqui. Beleza? Muito bem. E agora aqui, y menos z. O z é maior que o y. Então, o termo maior aqui está com negativo. Tá? Então, esse número aqui dentro é negativo. Então, eu tenho que trocar o sinal dele. Então, vai ficar z menos y. Tá? Bom, mais y menos y, isso aqui então dá z menos x. Mas quanto é z menos x? Z menos x é exatamente o módulo de x menos z. Certo? Porque o z é maior que x. Então eu posso observar que o z menos x é o módulo de x menos z, porque x menos z é negativo. Tá? E o módulo de x menos z é exatamente a distância de A até C. Tá? Então a gente acabou de provar que AB mais BC é igual a AC. Ou seja, isso aqui exatamente é dizer que o B está entre A e C. Ok? Bom, o segundo caso aí, pessoal, é análogo. É a mesma ideia. Tá? A única coisa é que eu não preciso aqui trocar de sinal, porque vão ser positivos. Tá? E aí então você vai anular aqui o y da mesma forma, vai ficar x menos z, que dá exatamente a c. Então é igualzinho. Tá? Então, tanto nessa situação quanto nessa situação aqui, o ponto B está entre A e C, como a gente queria demonstrar.